Embaixador, se o senhor tivesse começado de novo, né, a sua carreira, que erros o senhor não teria cometido, que caminho o senhor teria percorrido? Como é que o senhor vê um pouco para trás, a lanterna de popa? Eu, se tivesse chance de recomeçar a vida, provavelmente seria um engenheiro, voltado para a construção. Toda a minha vida foi um pouco teórica, lidando com ideias e abstrações, ao invés de que com material concreto. Meu sonho seria ter sido talvez um geólogo para descobrir riquezas ou um construtor. La democrazia è il punto d'arrivo a cui aspirano tutte le società. Eu combati tipo de arquitetura que não exprimia o concreto armado. Pelé, como é que é viver aqui em Nova York, essa cidade que te asfixia um pouco, mas... Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e à industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes esmorece, isso é uma coisa que eu não consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabalável nesse país. Bem, embaixador, terminar nosso café. Aqui o primeiro café bom que eu tomei em Londres, aqui na embaixada. Vamos começar a nossa entrevista, né? Café patriótico. Patriótico. Nosso entrevistado de abertura, embaixador Roberto Campos, um homem polêmico, um homem que, para os seus amigos, que são muitos, foi quem modernizou o capitalismo no Brasil, e para os seus detratores, foi o homem que abriu o Brasil para o capital estrangeiro, fazendo com que nossa economia ficasse dependente desse capital. Quem é o senhor, embaixador? Preferi a sua apelação modernizador da economia brasileira. Não me preocupei de abrir propriamente o país ao capitalismo, até porque não acredito na expressão... Ex-seminarista, embaixador, ministro do Planejamento no governo Castelo Branco, senador e deputado federal, o nosso entrevistado desta noite é, aos 80 anos, um dos homens mais polêmicos do Brasil. Roberto Campos é admirado e festejado pelos adoradores do capital e extremamente criticado por uma esquerda que anda à procura de sua própria identidade. Intransigente defensor do liberalismo econômico, é temido por suas declarações, sempre carregadas de aguçado e ferino senso de humor. Quanto a ser polêmico, isso nunca me preocupou realmente. Sempre acreditei no dito do nosso querido Carlos Drummond de Andrade, segundo quem tristes são as pessoas e as coisas consideradas sem ênfase. Embaixador, o tempo passa, né? Infelizmente. E cruelmente. Cruelmente. Mas você está ótimo. Não acho bem assim. Eu não gosto de me ver em imagens do passado, porque sinto assim a percepção de decadência. E às vezes me sinto como uma velha tia Gagá, que viveu longos anos, e que ao entrar no banheiro e ver o espelho dizia: quem é aquela velha antipática que está me olhando? Embaixador, esses anos de Londres foram bons anos, né? Sim, foram anos extremamente interessantes, porque eu assisti à sucessão de 3 governos. Primeiro o governo de Wilson, trabalhista, depois do governo Calhoun, também trabalhista, e assisti ao começo do governo Thatcher, que provocou as grandes reformas da Inglaterra. Ela modificou a tal ponto a cultura inglesa que o neotrabalhismo inglês hoje pouco se diferencia do thatcherismo. O senhor está que nem o Malraux, né, que dizia que o mundo está ficando cada vez mais parecido com os meus livros, né? Eu diria que o mundo está cada vez mais parecido com as minhas ideias. Ideias que eram heresia, que eu pronunciava como heresia há 30 anos atrás, hoje são sabedoria convencional. Embaixador, pois é, no seu livro, aliás, mais que um livro, né? São 1.500 páginas, né? Que é até uma leitura que eu recomendo, porque realmente é uma leitura muito interessante.
O senhor conta praticamente toda a sua vida aqui, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o início da sua vida no seminário. Como é que foi essa experiência? A experiência monástica foi extremamente interessante. Eu adquiri hábitos de austeridade, um grande sentido de disciplina, moderação de gastos e absorvi uma boa cultura clássica. Anos a fio estudando latim e grego e depois filosofia escolástica deram-me um razoável instrumental de raciocínio. A rigor, os dois caminhos para a aquisição de capacidade lógica, a meu ver, são a matemática e a lógica escolástica. Eu nunca fui forte em matemática, mas fui muito forte em lógica escolástica. E o senhor ficou 10 anos no seminário? 10 anos. Apesar de que quando eu falo em lógica escolástica é preciso qualificar a coisa, é útil. Mas o Brasil jamais será salvo pelo silogismo. Eu disse outro dia isso ao Fernando Henrique. O Brasil não será salvo pelo silogismo, mas talvez seja salvo pela anedota. De onde a necessidade de senso of humor? Pois é, embaixador, diz que o senhor não é um grande comunicador, né? Mas eu soube de uma história que aconteceu com o senhor com o Lacerda, que eu gostaria que o senhor contasse. Ah, sim, o Lacerda fez uma investida cruel na televisão contra mim e o ministro de Minas e Energia, Mauro Tibal, no governo Castelo Branco, há mais de 30 anos atrás. E o problema é que ele foi tão incisivo e violento que o Castelo Branco achou necessário que eu respondesse imediatamente pela televisão. E eu fui à televisão muito apreensivo, porque se tratava de um debate com um grande comunicador. E se alguma coisa eu tenho, como dizia o Gilberto Amado, é a falta de qualidades cênicas. O Gilberto Amado, o grande escritor, embaixador, dizia: o Roberto, no fundo, é uma boa pessoa, mas tem dois defeitos graves. Ele gosta muito de organizar o pensamento alheio e não tem qualidades cênicas. Lá me vou eu, então, para responder o Lacerda. Faço-o com uma certa emoção, citei dados técnicos, era fácil destruir Lacerda com dados técnicos, o difícil era reproduzir o feito de comunicação que ele tinha. E me lembro que eu citei um trecho da Bíblia em latim sobre o homem de Belial que morre do seu próprio ódio. E os meus assessores de imprensa depois me dizem: mas que desastre, você não tem capacidade de comunicação. Fala com o maior comunicador do país e ainda comete esse pedantismo de citar latim. Eu fiquei muito deprimido. Que horror, fracassei. 2 dias depois eu estava andando na praia de Ipanema com minha mulher, vem aí um mulato enorme, me suspende pelo ar, e eu falei: meu Deus, agora os cabeçalhos vão dizer... desempregado esbofeteia ministro em Ipanema. Aí ele me pôs lentamente no chão e disse: é isso mesmo. Eu posso dizer isso na televisão? A esta hora? É isso mesmo. O Lacerda matou o doutor Getúlio, caga latim nele. Eu então chamei os assessores e disse: está vendo? Eu não tenho nenhuma experiência em comunicação e atingi uma nota popular. Mas voltando para o seminário, embaixador, e essa experiência do celibato? É uma experiência dura, mas eu consegui manter-me relativamente casto. Eu diria casto, sem homossexualismo, que desses conjuntos de homens solitários, o homossexualismo costuma aparecer. Mas no seminário não era isso visível, eu consegui manter-me casto. Às vezes tinha que me torturar, quer dizer, usar o silício, que é uma espécie de... eram cordões de arame farpado que a gente aperta no braço ou na cintura, e a dor faz esquecer o apetite sexual. O Leonardo Boff me contou isso também, que é uma coisa medieval, né, que se fala. É medieval. Mas, embaixador, por que o senhor deixou o seminário? Rebeldia intelectual, não foi nenhum problema amoroso. Eu não aceitava o chamado índice dos livros proibidos, Index Librorum Prohibitorum, e senti que seria um indisciplinado na carreira. E por isso deixei. Aí o senhor veio para o Rio de Janeiro ou o senhor já estava no Rio nessa? Não, eu fui lecionar no interior paulista, fui lecionar em Batatais, onde encontrei minha mulher, Estela. Depois vim para o Rio de Janeiro à busca de uma ocupação, procurando um concurso público
Curiosamente, o concurso que menos exigia em termos de documentação, eu não tinha documentação porque o ensino de seminário não era oficialmente reconhecido. Eu era bastante erudito, mas legalmente um analfabeto. Curiosamente, o único concurso que não exigia pré-requisitos era o do Itamaraty. Era o mais difícil e o mais simples. Aí o senhor entra para o Itamaraty e começa a sua longa carreira diplomática, né? O senhor nunca foi de esquerda? Não. Eu tinha, assim, uma espécie de socialismo romântico, que é uma espécie de gonorreia juvenil que dá em todo mundo. O problema é a gente se curar a tempo pelo confronto com a realidade. Eu me curei a tempo. Os noruegueses é que dizem que quem não é socialista aos 20 anos não tem coração. Quem permanece socialista aos 40 anos não tem intelecto. Bom, agora está difícil para conversar com o senhor nesses termos, né? Porque o mundo realmente mudou muito, né, embaixador? Mas o senhor não acha que essa volta, digamos, do Tony Blair na Inglaterra, Jospin na França, quer dizer que a história não acabou? Sim, certamente a história não acabou, mas não convém confundir o retorno dos trabalhistas na Inglaterra com o retorno dos socialistas na França, porque a Inglaterra sofreu uma reforma cultural profunda. Mrs. Thatcher não apenas privatizou empresas, ela reformou a cultura, da cultura da dependência do Estado para a cultura empresarial. Os conservadores franceses, infelizmente, não conseguiram mudar a cultura francesa, de modo que o socialismo francês tem todos os cacoetes antigos. Os liberais e conservadores franceses não fizeram a profunda reforma cultural que seria necessária. Os franceses estão nessa chamada onda rosa. O problema com a onda rosa é que eles querem uma rosa sem espinhos. Isso não existe. Mas, embaixador, mesmo com todo esse seu liberalismo, o senhor não faz nenhuma concessão à social-democracia, ao socialismo? O senhor não acha que essas ideias também trouxeram mais generosidade à política? O respeito ao mercado tem assegurado uma combinação de três coisas difíceis de combinar, que são liberdade política, eficiência econômica e uma razoável equidade. Não igualdade, porque Deus não foi socialista e não criou as pessoas iguais. O que se pode é administrar humanamente as desigualdades. E eu acho que o sistema das democracias ocidentais, que misturam a economia de mercado, quer dizer, o capitalismo, com a democracia política, conseguiram um sistema quase ideal, nenhum sistema ideal. É um sistema que pode ser universalizado, hoje a democracia tende a se espalhar, e que tem condições de sustentabilidade, porque é baseado no consenso e não na opressão. Embaixador, naquela época que nós gravamos em Londres, o Brasil vivia o início da abertura política. Vamos ver o que acontecia naquela época. Como é que o senhor vê o impacto da abertura política no Brasil, aqui na Europa? Benéfico? Temos que analisar em várias camadas. O impacto sobre os ciclos políticos foi muito favorável. Gostaria de perguntar uma coisa agora sobre a abertura. Como é que o senhor está vivendo aqui em Londres, em contato com banqueiros internacionais, com as pessoas que o senhor encontra aqui, como é que o senhor vê o impacto da abertura política no Brasil, aqui na Europa? Benéfico? Temos que analisar em várias camadas. O impacto sobre os ciclos políticos foi muito favorável. Na realidade, a grande satisfação na Europa é em que os países de industrialização recente, que tiveram dinamismo industrial, são também países aqui no Ocidente que estão sujeitos a um processo de redemocratização. Por exemplo, Grécia se redemocratizou, Espanha se redemocratizou, Portugal e agora o Brasil. Nos círculos acadêmicos, que tinham muito preconceito contra uma suposta ditadura brasileira, contra o regime autoritário, também a liberalização foi extremamente bem aceita. Nos círculos financeiros, a aceitação é boa, um pouco menos entusiástica. Aliás, eu diria que eles distinguem entre o curto prazo e o longo prazo. No longo prazo, todos aceitam que a liberalização política seja extremamente construtiva, porque sem isso, as sociedades têm uma falsa aparência de estabilidade, mas podem explodir subitamente, como foi o caso iraniano, como foi o caso português. Por isso, a longo prazo,
A liberalização política garante que a sociedade não acumule pressões irresistíveis, que essas pressões se extravasem através do processo político normal. O que receiam alguns empresários, apenas alguns empresários, não todos, é que no bojo da liberação política vêm coisas como proliferação partidária, levando a coalizões ingovernáveis, ou então uma explosão sindical. Pois é. O que o senhor comentasse? Eu acho que eu era presciente e os comentários são razoavelmente adequados. E atualizados. E atualizados, é. Entre as minhas poucas virtudes, eu prezo a coerência. Sempre mantive uma certa coerência de atitudes. Mas a análise não está má. Era válida em 1980 e é válida hoje. O senhor acha que essa coligação, digamos, PFL e PSDB é uma coligação, de certa forma, falsa ou ela está funcionando bem? Eu acho que é uma coalizão débil, infelizmente. Isso resulta do fato de que há uma proliferação partidária que faz com que o Congresso não seja uma sinfonia, e sim uma cacofonia. E foram abolidas várias salvaguardas que existiam para evitar a proliferação partidária. A compactação virá no curso do tempo, mas nesse ínterim, o pobre Fernando Henrique tem que sofrer, porque cada projeto exige uma negociação individual. Cada projeto é uma coalizão, por assim dizer. Mas à vista as dificuldades de aprovação da reforma administrativa, da reforma previdenciária e da reforma fiscal. O senhor acha que as reformas são realmente urgentes e necessárias para o desenvolvimento do... Sim, muito urgentes e muito necessárias. Sem a reforma administrativa, os estados estão relativamente desarmados para conter a explosão de gastos com funcionalismo. A reforma previdenciária é das mais urgentes, mas infelizmente não é uma reforma. O que o governo apresentou foi um mero remendo. Mas mesmo um remendo será útil, porque a Previdência já tem um déficit hoje de R$1,5 bilhão de reais. Esse déficit tende a se agravar. O que a reforma previdenciária faz é, por assim dizer, refrear um pouco esse déficit nos próximos anos. Nós temos, daqui a 4, 5 anos, que fazer uma reforma fundamental, que é a mudança de regime, do regime de repartição para o regime de capitalização individual, segundo, por exemplo, o modelo chileno, hoje imitado pelo Peru, pela Argentina e, em menor escala, pelo México. Quer dizer que definitivamente o senhor é pelo Estado mínimo, mas um Estado forte de qualquer forma, regularizador? Sim, eu sou a favor do Estado mínimo para que ele seja forte. O Estado balofo é um Estado fraco. Mas o senhor participou de um Estado forte, né? No Estado, na época da chamada ditadura, do modelo militar, né? É mais fácil governar assim? Talvez seja a curto prazo mais fácil, mas é muito mais perigoso. Haja vista a deterioração de várias das instituições que foram criadas no período militar. Eu criei o Banco Nacional de Habitação, que depois se esfacelou. O Banco Central se tem comportado muito mais dubiamente do que deveria ter sido. Várias das instituições, então, criadas sofreram a lei da entropia burocrática, quer dizer, a deterioração da energia. Isso faz com que o governo deva se concentrar em certas funções fundamentais e só elas, porque aí o perigo de degeneração burocrática é muito menor. Aliás, fala-se muito em keynesianismo, na ressurreição das doutrinas keynesianas, mas muitos dos que advogam uma intervenção do governo baseada em Lord Keynes se esquecem de uma famosa frase de Lord Keynes no livro Os Ensaios sobre a Persuasão. Dizia Lord Keynes: o governo não deve fazer um pouco melhor ou um pouco pior o que os outros podem fazer. O governo só deve fazer o que ninguém pode fazer. Nesse sentido, eu sou um keynesiano. Eu sinto o seguinte: o senhor não acredita muito nas pessoas, né? Não, eu prefiro acreditar nas instituições. A
tarefa de construção das instituições é muito mais importante que a tarefa de exaltação das pessoas. Embaixador Roberto Campos é um liberal convicto que acredita no Estado como um regulador da sociedade e não como um protetor do cidadão, como são os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos não são um Estado babá. Todo mundo tem que se virar. Preza-se muito a liberdade e a iniciativa individual. Há um contraste. De um lado, há uma aparente sensação de abandono. De outro lado, há uma enorme sensação de liberdade e estímulo empresarial. No conjunto, qual a sociedade mundial que consegue absorver 700 mil imigrantes legais por ano e dar-lhes emprego? E muito mais ilegais, provavelmente 2 a 3 milhões de ilegais. É uma sociedade extremamente dinâmica. Se nós quiséssemos que os Estados Unidos se transformassem como uma sociedade europeia ou escandinava, numa sociedade babá, eles teriam que bloquear a ida de imigrantes, inclusive brasileiros. Aquilo é um grande caldeirão onde aportam populações de cultura mais baixa, de nível econômico mais baixo, faz-se uma mixagem e o caldo cultural é bastante razoável. E a economia se move dinamicamente com 4,8% de desempregados, o que é a inveja da Europa, onde o desemprego é de 11%. Quer dizer que o senhor acha que essa questão da globalização não influi no desemprego, já que os Estados Unidos são extremamente globalizados e não têm desemprego? Não, a globalização oferece perigos e oportunidades. A sabedoria está em aproveitar as oportunidades e minimizar os perigos. Agora, não há rosa sem espinhos. Porque a globalização traz oportunidade, e traz oportunidade sobretudo para os países em desenvolvimento? É porque, se eles se governarem razoavelmente bem e tiverem custos de mão de obra mais moderados, eles atraem investimentos. Foi a globalização que permitiu essa grande explosão asiática. E é a globalização que está atraindo capitais para o país. Para isso, nós precisamos de manter certos padrões de comportamento, honrar os contratos, respeitar a propriedade, não exagerar na regulamentação trabalhista, que acaba elevando a mão de obra nominalmente barata, acaba ficando caro. Aliás, uma das tragédias brasileiras é que os salários são muito baixos e a mão de obra é cara, pelo excesso de regulamentação, excesso de contribuições. Mas para os países que se desregulamentam, que se abrem, que privatizam, a globalização oferece inúmeras oportunidades. Por exemplo, financiou-se a privatização da Vale do Rio Doce rapidamente, através de uma montagem fácil, permitida pela globalização. A gente não sabe nem de onde vem o dinheiro. Virá dos Estados Unidos, ou veio da Inglaterra, ou veio da Alemanha, ou veio de Singapura. É um mercado de 24 horas. Quer dizer, isso para o senhor não tem a menor importância de onde vem o dinheiro? Não, não tem a menor importância. O senhor acha que a soberania de um país não está nesse... Não, o dinheiro não tem cor, e se ele toma a forma de investimento, ele é útil, seja ele providenciado por Deus ou pelo diabo. Mas o Brasil é um país que tem um destino próprio, né? O senhor não acha que com a globalização, com toda essa questão dessa abertura desenfreada, o Brasil também pode perder a sua própria embocadura como país? Não, o que o Brasil tem que fazer é participar do crescimento mundial. Não se ganha nada com o isolamento. E a participação na festa mundial de crescimento está estritamente dependente de duas coisas. Primeiro, melhorarmos o nível de educação média da população. Nossa mão de obra, conquanto diligente, paciente, é destreinada. A escolaridade média da força de trabalho é de 3 anos e 9 meses, contra uma média de 5 na América Latina, que já chegou a mais de 7 no Chile e Uruguai, que chega a 9 na Coreia e chega a 11 na Europa e nos Estados Unidos, 11 a 12 anos. E sem a escolarização maior da mão de obra, nós estamos condenados a ser ineficientes, porque a sociedade atual é uma sociedade de conhecimento. Diz que a tecnologia destrói empregos. Não, a tecnologia muda a natureza dos empregos.
A tecnologia economiza empregos diretos numa atividade, gera empregos indiretos ou trabalho indireto em atividades correlatas. A rigor, pode-se dizer que, num primeiro momento, a tecnologia diminui empregos na atividade onde há uma modernização tecnológica intensa. Mas cresce o emprego nos setores periféricos e depois retorna também o emprego no setor inicialmente desassistido ou inicialmente punido pela tecnologia. O segundo elemento faltante no Brasil é poupança. Nós poupamos pouco. Enquanto os asiáticos poupam 1/3 do PIB, do Produto Interno Bruto, nós poupamos 18%, 19%, é muito pouco, e o governo, infelizmente, despoupa. Então, temos que corrigir esses dois aspectos, investir maciçamente na educação primária e secundária, e, em segundo lugar, criarmos mecanismos de poupança. Por isso é que a reforma da Previdência, não essa reforma que está lá, mas uma reforma muito mais fundamental, que mude o sistema de repartição para o sistema de capitalização, é fundamental, o aumento da poupança. Se nós atentarmos para esses dois problemas, poupança e educação, e deixarmos que com a privatização melhore substancialmente e rapidamente a infraestrutura, não há por que o Brasil temer a globalização. Nós podíamos repetir um milagre dos anos 60. Apesar das ideias liberais e de defender firmemente a privatização e o Estado mínimo, quando o ministro do Planejamento do governo Castelo Branco, o embaixador Roberto Campos, esteve à frente da estatização de alguns setores importantes da economia do país. O senhor viveu esses anos todos, inclusive alguns como ministro, né? E foram os anos da estatização no país, né? Como é que o senhor vê essa incongruência, digamos assim? É uma questão de fases. Na minha fase, que eu servi durante o governo Castelo Branco, não foi uma fase estatizante. Pelo contrário, a ideologia era toda privatista. É verdade que houve estatização de empresas. Eu tive que estatizar empresas de eletricidade e empresas de telefonia. Aliás, porque um seu amigo, o Brizola, tinha confiscado empresas, desapropriando-as, criando uma crise internacional. A única solução, então, dado que eram necessários violentos reajustes tarifários, para os quais haveria enorme resistência se tratasse de empresas privadas, houve então necessidade de estatizá-las. A intenção é estatizar temporariamente como alternativa ao confisco e para permitir a continuação de fluxo internacional de capitais para o Brasil. Infelizmente, no Brasil, o provisório se tornou definitivo e durante muitos anos a telefonia passou a ser inteiramente estatizada, a eletricidade também. Novamente, agora estamos revertendo o processo. O sentido da privatização é exatamente agora procurarmos converter investimentos estatais em investimentos privados, atraindo capitais estrangeiros como sócios e diminuindo o endividamento do Estado. Já que o senhor citou meu amigo Leonel Brizola, governador Brizola, como é que foi aquela época, embaixador, com o presidente Kennedy, o senhor embaixador em Washington, aquelas brigas aqui no Brasil? Como é que foi aquele momento? É particularmente difícil. A posição do embaixador do Brasil em Washington, na era Goulart, era complicada, porque eu recebia constantes pedidos de acomodação financeira, ou diretamente do governo americano, ou das agências governamentais, onde o voto americano é dominante. Ao mesmo tempo, o Brizola aqui fazia discursos contra o imperialismo americano, e sendo cunhado do presidente. Ora, lá havia uma grande intimidade política entre Jack Kennedy e seu irmão Bob Kennedy. Então, eles entendiam que o parentesco político implica num certo grau de corresponsabilidade. Mas aqui no Brasil, não era diferente. Cunhado não é parente. O cunhado não é parente. De modo que, enquanto Goulart, precisando de acomodações financeiras, solicitava o apoio em Washington, o Brizola acusava o imperialismo americano.
explicar isso lá não era uma tarefa fácil, era uma tarefa desgastante, quase neurotizante. A única vantagem disso foi que eu tive uma aproximação com o presidente Kennedy muito maior do que a costumeira nos embaixadores, porque ele me chamou mais de uma vez para ver se conseguíamos transformar as desapropriações do Brizola numa nacionalização negociada em termos generosos, pagamento em 40 anos, com financiamento do inicial do Export-Import Bank para o primeiro pagamento à vista e assim por diante. Quer dizer que o senhor acha que vem daí essa coisa do americanismo do Roberto Campos? Vem daí. Seria muito mais confortável politicamente ir a um comício e falar mal dos Estados Unidos do que ir ao Tesouro Americano a pedir arrego financeiro. Vamos voltar para Londres, embaixador. Embaixador, outra coisa. Fala-se muito que o senhor é um homem ligado aos americanos. Qual é a verdade nisso? Não sou nem pró-americano, nem anti-americano. Sou pró-brasileiro. Acredito que, da mesma forma que Lenin chamava o nacionalismo da moléstia infantil do comunismo, o anti-americanismo é a moléstia infantil do nosso nacionalismo. Acontece que eu nunca me vi em posição de poder folgadamente e com prazer incriminar ou acusar os americanos, porque boa parte da minha vida diplomática foi consumida tentando negociar empréstimos para o Brasil. No tempo, fui embaixador de Jean Goulart em Washington, um tempo em que a moda no Brasil era uma retórica anti-americana, anti-imperialista, ao mesmo tempo que eu recebi instruções para ir pedir dinheiro aos americanos. Não me ficava bem ir ao Departamento de Estado, ao Departamento do Tesouro, pedir urgentemente dinheiro para as nossas necessidades e adotar a postura clássica: me dá um dinheiro aí, seu canalha, imperialista. Por isso fui obrigado sempre a uma retórica mais moderada e mais realista. Mas nos Estados Unidos me chamam de nacionalista, porque defendia intransigentemente os interesses brasileiros. Agora, essa história de americanista, entreguista, me parece uma retórica tão ultrapassada que eu admiro que você, que vive no exterior há 5 anos, ainda se entrega a esse primitivismo acusatório. Pelo menos eu repita. Eu falei que realmente o senhor é muito mais inteligente, tem mais talento do que eu. Ele poderia fazer todas as perguntas, o senhor ia sair muito melhor que eu, e realmente está provando isso. Sempre lhe provocando, o senhor batendo em mim, né, embaixador? Acredito que essas acusações de entreguismo estão inteiramente fora da moda. O que eu defendia àquele tempo é o que depois veio a ser defendido por personalidades como Gorbachev, que se dispôs a atrair capitais para a renovação soviética, ou Deng Xiaoping, que provocou a modernização chinesa. Em suma, o que eu dizia há 30 anos é que líderes dizem atualmente: o mundo tem que se globalizar, é necessário atrair capitais, porque eles trazem consigo 3 coisas: poupança, tecnologia e acesso a mercados externos. Quer dizer que esse negócio de Bob Fields agora não pega mais, né? Não, podia ser Bob Ping, Gorbachev, Robert Sov, o que seja. Isso tudo perdeu sentido, felizmente, mas foi um incômodo durante muito tempo. É muito ruim a gente ser etiquetado de qualquer coisa. Agora, teve uma passagem interessante quando o senhor estava com Kissinger lá na Universidade de Brasília e houve aquela pulpo dos estudantes. Como é que foi aquele momento lá? Foi curioso, porque o Kissinger se tinha empenhado em extrair os Estados Unidos das garras do conflito vietnamita. E os estudantes de Brasília, mentalmente defasados, o acusavam de ser um gestor do imperialismo americano. O homem queria exatamente o contrário, queria desentranhar os Estados Unidos daquele atoladeiro. E as paredes da Universidade de Brasília são de construção muito débil, são painéis de cimento. E durante certo tempo até houve um medo de que aquilo ruísse, tal era a pressão dos estudantes de fora, martelando os muros. Depois nos reunimos numa sala, bloqueados, e eu então procurei distrair Kissinger contando-lhe anedotas. Eu tinha um vasto anedotário, inclusive os versinhos, limericks ingleses, para atravessarmos a tempestade. Mas ele foi ameaçado de receber ovos
os pneus do automóvel da embaixada americana, onde ele estava, o que ele usaria, foram esvaziados. O chefe da Casa Civil recebeu como prêmio uma estalada de ovos na testa. Foi um episódio absolutamente ridículo. Faz com que até hoje eu hesite em ir à Universidade de Brasília, porque uma entidade capaz de tolerar tamanho primitivismo me parecia dificilmente recuperável. Embaixador, no início do programa o senhor falou que às vezes se sente com uma tia velha, né, envelhecendo e tal. É duro envelhecer, embaixador? É terrível. Eu me lembro da frase do pessimista filósofo Schopenhauer, filósofo alemão, que dizia que os primeiros 40 anos são o texto, já os próximos 30 anos são os comentários. Ele morreu aos 72 anos, eu já estou com 80. O que eu sou agora? Somente uma nota de rodapé. Os 80 anos de Roberto Campos foram muito comemorados. No Rio de Janeiro, um jantar no Copacabana Palace reuniu amigos e admiradores para saudar o arauto do liberalismo. Embaixador, no início do programa o senhor falou que às vezes se sente com uma tia velha, né, envelhecendo e tal. É duro envelhecer, embaixador? É terrível. Eu me lembro da frase do pessimista filósofo Schopenhauer, filósofo alemão, que dizia que os primeiros 40 anos são o texto, já os próximos 30 anos são os comentários. Ele morreu aos 72 anos, eu já estou com 80. O que eu sou agora? Somente uma nota de rodapé. Embaixador, o senhor teve esses 10 anos no seminário, foi um homem muito ligado assim, na fé. Como é que o senhor vê a questão de Deus, do além, lá em cima? Deus é indispensável. Se não existisse, teria que ser inventado. Quer dizer que o senhor ainda é um homem de fé, um homem que... Sim, sobretudo nos momentos de pânico. A fé do medo antes que a fé da virtude, infelizmente. Na política, embaixador, o senhor teve momentos de pânico, de medo, de arrependimentos? Que balanço o senhor faz assim, desses anos todos? Eu não diria que tive pânico ou arrependimento, mas tenho tido frustrações. Quando ingressei na política, indo para o Congresso, para o Senado, no momento em que eu era uma voz isolada, porque era uma voz do liberalismo contra monopólios estatais, coisa que não estava afinada com o pensamento da época. Quando cheguei ao Senado, eu acreditava piamente que iria fazer o bem. Hoje, já me dou por satisfeito se conseguir evitar o mal. Mas, embaixador, o senhor é um homem muito culto, leu muito, pensou muito a vida toda. O senhor não acha que isso leva muito ao pessimismo também? Eu acho que não. Eu acho que a cultura, o pensamento, produzem um realismo crítico. E se a gente quiser modificar a realidade, não pode ser otimista. Tem que ser um crítico realista. Falando em cultura, o nosso presidente é um homem também bastante cultivado, né? Como é que o senhor está vendo a participação do intelectual como Fernando Henrique na presidência da República? Eu acho uma excelente coisa. Ele demonstrou que capacitação acadêmica e intelectualismo não são coisas que incapacitem o cidadão para o exercício da presidência. Não é necessário ser um demagogo tolo para ser presidente. É também um dos poucos presidentes exportáveis que temos. Ele é poliglota, ele se apresenta muito bem, tem uma boa cultura de sociólogo e vários dos nossos presidentes eram estritamente de consumo interno. Por isso eu acho que ele corta uma boa figura internacional e, enquanto eu divija de certos aspectos, eu acho que ele está na direção correta. O problema não é de direção, é de velocidade. Agora, não é um neoliberal, um liberal, muito menos. Ele é um pós-marxista que respeita a economia de mercado, porém não a ama.
O senhor já disse isso a ele? Já conversou com ele sobre esse assunto? Já. Porque o senhor gostaria que ele fosse um liberal, um neoliberal, né? Sim, eu gostaria que ele fosse. Eu gostaria que ele merecesse a acusação que se lhe faz de ser um neoliberal. Não, ele ainda tem um tremendo sotaque dirigista. O senhor acha que ele tem um viés da esquerda ainda? Ainda tem um viés da esquerda. O que aqui soa bem, parece ser elegante ser da esquerda aqui, não? É uma estranha elegância, porque a esquerda desmoronou no mundo todo, mas aqui ainda continua elegante ser da esquerda. O senhor que viveu esses anos todos no Itamaraty, e o Itamaraty, digamos assim, um celeiro de pessoas preparadas, né? Que experiência o senhor leva do Itamaraty? Quais foram as grandes personalidades? Eu acho que o Itamaraty é uma espécie de UDN. A UDN era um partido burro de homens inteligentes, enquanto que o antigo PSD era um partido inteligente de homens burros. O Itamaraty está mais para o UDN. Individualmente as pessoas são lúcidas, convivência internacional, mas se entregam a teses absurdas. Eu fui sempre, por exemplo, contra o terceiro mundismo do Itamaraty, que passava a badalar e cultivar países do terceiro mundo, quando os nossos reais interesses, em termos de comércio, em termos de atração de investimentos, em termos de absorção de tecnologia, eram com o primeiro mundo. O Itamaraty foi favorável, ou pelo menos tolerante em relação à política de informática, que eu acho um dos crimes cometidos contra o desenvolvimento brasileiro. O Brasil perdeu o bonde tecnológico na década dos 80 com a política do nacionalismo informático. Que um cidadão comum, um político comum se entusiasmasse com aquela forma rudimentar de nacionalismo, se entende. Mas que gente sofisticada do Itamaraty não percebesse que um país que investia então 0,6% do PIB em pesquisa não podia aspirar à autonomia na informática é simplesmente absurdo. E agora estamos vendo a correção por Fernando Henrique de um outro erro. O Brasil se recusou a assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares de 1968. Eu fui talvez a única voz, o único diplomata que ousou falar em público e escrever a favor da adesão ao acordo. A não adesão não levou a um desenvolvimento nuclear pacífico do Brasil, causou enorme suspicácia no mundo e quase que gerou uma estúpida corrida nuclear latino-americana. Hoje nós reconhecemos que foi uma tolice não tê-lo feito e o Brasil parece que se dispõe a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Por isso eu vejo o Itamaraty com grande admiração em termos de pessoas isoladas e com visão crítica em relação ao ente coletivo. É, como a UDN, um partido burro de homens inteligentes. Agora, embaixador, nesse final de século, entrar no novo milênio, né, o Brasil se abrindo da forma que o senhor sempre pregou, né, o que o senhor acha que falta ao Brasil? O que o senhor gostaria que o Brasil vivesse nesse momento e quais são as suas esperanças nesse sentido? O Brasil tem alguns aspectos favoráveis. É uma população que não é afetada por grandes conflitos religiosos, raciais ou tribais. É basicamente uma população governável. Há um elemento muito importante que é a queda da taxa de crescimento demográfico, o que vai nos permitir melhorar a dotação de capital por habitante. E existe também uma atividade empresarial vigorosa, sobretudo no Centro-Sul. Em suma, o Brasil tem Centro-Leste e Sul. Em suma, o Brasil tem algumas características favoráveis, mas precisa de corrigir essas deficiências. Deficiência educacional, deficiência de poupança, o governo despoupa ao invés de poupar, e melhoria da infraestrutura. Mudando completamente de assunto, embaixador, o senhor viveu os anos todos praticamente da política, nos grandes salões, como embaixador, como ministro, né? De repente o senhor vai buscar o voto, né? Anda no morro, vai lá em Mato Grosso, quando o senhor foi senador. Como é que foi esse contato com a população? O senhor acha que essa intimidade, assim, melhora as pessoas?
Eu acho que sim, dá uma visão muito mais realista. Eu tinha uma tendência à abstração, a formulação de conceitos abstratos. E o choque da realidade é muito bom. Eu entendo muito melhor o problema da pobreza e a necessidade absoluta de curá-la. A política é uma lição de realismo. De humildade também, né? E de humildade também. Agora, é difícil para quem, como eu, não tem grande capacidade de comunicação e, sobretudo, tive grande dificuldade em aprender o dialeto político. Em Mato Grosso, quando fiz campanha para o Senado, costumava dizer que é preciso aprender o dialeto pang, o dialeto dos comícios. E eu nunca fui bem sucedido nisso. O dialeto pang é prometer, mentir, acusar e gritar. Agora, o senhor já comeu aquela buchada de bode também? Lá, felizmente, era mais maionese e, frequentemente, churrascos, coisa mais mansa. Maionese é um pouco perigosa. Eu me lembro de uma vez ter perguntado ao Benedito Valadares, quando ele foi a uma reunião da ONU, eu fiz um discurso, redigi um discurso em francês, para ele insistir em falar francês. Perguntou: Benedito, você já visitou aí os 700, sei lá quantos municípios de Minas Gerais? Ele disse: ainda me faltam 250 maioneses. Agora, embaixador, se o senhor tivesse começado de novo, né, a sua carreira, que erros o senhor não teria cometido, que caminho o senhor teria percorrido? Como é que o senhor vê um pouco para trás, a lanterna de popa? Eu, se tivesse chance de recomeçar a vida, provavelmente seria um engenheiro, voltado para a construção. Toda a minha vida foi um pouco teórica, lidando com ideias e abstrações, ao invés de com material concreto. Meu sonho seria ter sido talvez um geólogo para descobrir riquezas ou um construtor. Embaixador, para terminar e mudando completamente o assunto, deu para entender as mulheres? As mulheres, só o diabo as entende.